Fala pessoal, tudo certo com vocês? Novo vídeo se iniciando e hoje eu queria falar do ciclo no desenvolvimento do sistema. Aliás, eu queria falar o que acontece muito antes de você começar a desenvolver e programar. Por muitas vezes a gente entra numa empresa ou num projeto e já começa fazendo um monte de coisa sem nem saber o porquê o projeto existe e nem para onde ele está indo. Então nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Fica até o final, curta, compartilha e ativa o sininho. Vamos lá, vamos pensar como uma empresa. Tudo começa quando a empresa identifica uma oportunidade. Essa oportunidade pode vir de vários lugares, como por exemplo o estudo de tendência. Eu, como empresa e organização, eu preciso olhar para o mercado e entender a tendência do meu nicho. E depois de fazer essa análise de tudo, isso pode ser traduzido em um produto de software ou não. Eu também posso olhar para reclamações do cliente. Muitas vezes a empresa presta um serviço e esse serviço está com algum problema, ou pelo fato de ser antigo, está obsoleto, e tem muita reclamação. Então eu posso querer melhorar esse sistema para evitar ou diminuir essa quantidade de problemas. É feito também um estudo da concorrência. Eu tenho que olhar para os meus concorrentes para entender o que está sendo feito na empresa deles e tentar ver se eu devo ou não fazer aquilo ali. Às vezes a gente tem um concorrente que está atingindo ali um nível de excelência no que está fazendo, que é muito bom, e você precisa se adequar ou fazer alguma coisa parecida com o que eles estão fazendo para se manter vivo no mercado. Isso é normal nas empresas, no mundo corporativo. Tem também mudanças na legislação. Às vezes acontece de o governo, como foi, por exemplo, alguns anos atrás, com a LGPD, impor uma legislação nova. Então as empresas precisam se adequar a esse novo modelo e para essa adequação é necessário criar um sistema novo, ou se não, ajustar algum que já existe. Isso também desprende ali esforço de trabalho que pode ser traduzido em projeto. Às vezes também a empresa pensa em reduzir custo, ou aumentar a performance de algum processo que já existe atualmente e que precisa ser melhorado. Tudo isso, no final das contas, pode ser traduzido em um projeto e que, às vezes, ele começa ali atrás. A gente, às vezes, pensa que o projeto ele simplesmente foi feito e pensado e idealizado em 6 meses. Mas ele começa lá atrás e depois de um tempo, depois de 1, 2 anos, que, de fato, ele é colocado em prática. Não são todos que é assim. Eu acho que o mercado de TI ele é muito dinâmico e precisa de uma resposta muito rápida, mas muitos projetos, principalmente quando ele é estruturado a empresa, ele começa 1 ano antes, 2 anos antes de fato ser posto ali a ser desenvolvido. E é nesse momento que as empresas, que o CEO, junto com o time comercial, geralmente que participa desse momento, que analisa mercado, tendência, problemas, é o CEO, junto com os executivos, com o time comercial, com o time de marketing, com o time de negócio, e eles entendem o mercado e a organização para propor alguma mudança. E geralmente essas mudanças se traduzem ali em um sistema novo ou alguma melhoria interna no que já existe. Depois disso aí, é feito um estudo do problema. Ele precisa passar por uma análise um pouco mais refinada para ser entendido o que aquele sistema vai resolver. Então, se junta ali o pessoal de negócio, PMO, PO, o time executivo, para entender de fato qual problema aquele software vai resolver. Então é feito um estudo mais refinado, vai entender o processo que ele vai precisar passar. Muitas vezes, quando você vai fazer uma mudança na empresa, não é só um software que vai resolver. Porque não adianta ter um software que ninguém usa, um software que não está pronto, ou a organização não está pronta para usar aquela plataforma, para usar aquele fluxo, usar aquele processo. Então é feito um estudo ali do problema, o que é que ele vai resolver, para tentar fechar ali um escopo de atuação daquele sistema. Depois disso aí, é feito um estudo financeiro. Nem todo bom sistema, nem toda boa ideia vira de fato um projeto. Então, às vezes acontece de a empresa querer desenvolver alguma coisa, olhar para o mercado, olhar para uma tendência, como por exemplo, querer colocar IA em tudo, uma tendência de mercado, para conseguir otimizar ali alguns processos ou melhorar o atendimento com o cliente. Mas nem toda ideia, nem todo processo, de fato, ele vai se traduzir em um sistema. Porque quando você vai desenvolver alguma coisa nova, você precisa fazer análise de várias coisas. Você tem que entender que você vai ter que contratar desenvolvedores para poder desenvolver, contratar tech leader, contratar especialista, arquiteto. Então, é feita uma análise financeira para entender se aquele projeto ele vai ser viável ou não. Muitas vezes os projetos eles são cancelados porque eles, no final das contas, não vão trazer um retorno financeiro do tamanho do investimento.
Nesse momento participa da discussão ali, né, de diretores, executivos, diretoria financeira, time de negócio, para tentar ver se faz sentido ou não desenvolver o sistema proposto. Depois disso é feita a verificação do orçamento. Às vezes o projeto ele é estudado e é visto que ele vai trazer um ótimo retorno financeiro, mas o projeto ele fica dentro de um segmento, dentro de uma área. E essa área precisa ter recurso para fazer esse projeto. Você tem que entender também que uma empresa, né, não só vai ter esse projeto que você está querendo fazer, vai ter N projetos. Então você precisa entender se faz sentido desenvolver aquele projeto naquela área. Aí vai entrar o pessoal, vai discutir se o segmento tem dinheiro ou não para investir naquele projeto. Por muitas vezes esse projeto ele é muito bom, né? E aí é feita uma análise ali de prioridade, ver se de fato ele vai entregar alguma coisa mais em relação ao outro, se vale a pena deixar ele para depois, ou alguma coisa vai cair, né, algum outro sistema que está sendo feito vai cair para ele entrar. Então é feito esse momento, porque numa empresa tem vários setores e cada setor ele começa o ano, né, o ano fiscal, com um budget, com uma quantidade X de dinheiro, e ele não pode extrapolar esse valor. Né? Então é feita uma análise para saber se vale a pena ou não seguir com um projeto ali que está sendo proposto. Nesse momento participa ali os executivos, né, diretoria financeira, para tentar entender se de fato faz sentido ou não. Né? É trazido ali algumas prioridades para definir se faz sentido tirar alguma coisa, mas no final das contas eles vão ter que escolher, né, se faz um ou se faz outro. Depois desse momento chega a parte do estudo da viabilidade técnica do sistema que vai ser desenvolvido. Existe tecnologia para desenvolver esse sistema? Às vezes não. Às vezes ele vai ter que criar ali ou fazer alguma coisa diferente na empresa ou contratar alguém para desenvolver. Ela é viável tecnicamente? A gente tem recurso interno para conseguir desenvolver? A gente vai conseguir suportar esse sistema que vai ser desenvolvido? Ele tem um prazo viável? Ele tem algum risco técnico para a organização? Os sistemas atuais suportam as mudanças? Então são feitas vários tipos de perguntas diferentes. Nesse momento participa time de especialista, arquiteto, pessoal de infraestrutura, de rede, todo mundo conversa junto para entender se aquele projeto ele é viável tecnicamente ou não. Por muitas vezes tem alguns projetos que chegam em uma forma que ele não fica viável tecnicamente porque precisa de um recurso que a empresa ela não consegue implantar porque ela tem uma dinâmica, um padrão diferente. Daí tem que ser mudado, tem que ser repensado ali no início do problema, e é muito comum isso nas organizações. Então, esse momento é feito ali um estudo geral e é feito uma POC, que é uma prova de conceito. Você vai desenvolver alguma coisa ali para tentar entender se aquilo que foi idealizado pelo time de negócio, que foi planejado, né, para resolver o problema que foi colocado em questão, se de fato o produto técnico vai resolver aquilo. Então é feita uma POC ali para ser um pouco mais visual aquilo que foi falado e eles avaliam, né, se faz sentido ou não. Às vezes o sistema pedido não pode ser feito da forma que foi pedido, então o time técnico, os especialistas, eles fazem essa POC do jeito que eles conseguem entregar, do jeito que é viável o sistema, e eles apresentam para o time de negócio e eles avaliam se faz sentido ou não seguir com aquela demanda. Sendo viável tecnicamente o sistema, se parte para a definição da solução. Nesse momento, se junta ali algumas pessoas de UX, UX, Product Manager, e eles vão começar a discutir como as coisas vão funcionar. Se é um sistema que vai ter tela, que vai ter um fluxo, uma jornada, ele precisa desenhar em alguma ferramenta ali, gráfica, para dar visibilidade àquilo que vai ser desenvolvido. Então, se junta um monte de pessoa, tem alguns aplicativos como o Figma, que você consegue montar um protótipo, né? Então é feito prototipagem, é definido como é que vai ser a jornada de usabilidade do sistema, é validada se o usuário de fato vai gostar daquela forma que o sistema está sendo desenhado, então é feito o teste com o usuário final. Então se passa por essa definição. Nesse momento não existe código, nesse momento não existe nenhuma arquitetura técnica desenhada, é o momento das pessoas fazer ali um discovery e entender como é que vai funcionar a parte gráfica, a jornada, a interação, e se de fato o que está sendo desenhado vai ser atendido e resolver o problema que foi proposto. Depois daí se vem a parte de desenhar a arquitetura da solução. Nesse momento se junta todo o corpo técnico desempenhado para aquele projeto para discutir
como ele vai funcionar. Nesse momento tem que ter ali uma lista de requisitos, já existe o protótipo, né? Já existe o fluxo que o usuário ele vai precisar usar no sistema, né? Já existe a vontade do usuário, já existe a vontade do time de negócio, já se tem uma cara. Então os arquitetos e o time e o corpo técnico vão olhar para aquele protótipo, olhar para aquele mundo de requisito e vai pensar ali numa arquitetura para conseguir construir aquele sistema. Então é definido ali qual linguagem vai utilizar, qual tecnologia, se vai utilizar API, se vai utilizar uma arquitetura baseada em evento, se vai utilizar algum sistema já pronto. Então é feito ali, né, um levantamento geral dos requisitos, tecnologias que vão ser usadas para desenhar e construir aquela solução. Depois daí, se tem alguns materiais, né, depois desse momento da arquitetura, onde é possível você já conseguir identificar, né, eles vão produzir ali, o time técnico, você vai conseguir saber como de fato o sistema vai funcionar e quais vão ser os recursos e tecnologias envolvidas. Esse é o objetivo dessa parte e desse momento técnico da arquitetura. Agora entra uma parte que às vezes a gente pula ali no entendimento de como é que funciona o processo e o ciclo da criação e do surgimento de um software. E é o momento onde é feito o levantamento das tecnologias e dos fornecedores. Por quê? Se tu vai usar uma plataforma de nuvem, você vai precisar entrar em contato com essa empresa e entender, né, como é que vai funcionar o relacionamento de vocês. Vai ter que ter um representante da conta para fazer ali o intermédio entre você e essa empresa, né, que vai fornecer a nuvem. Então é feito um levantamento do custo, né, que vai ser obtido aquela ferramenta, como é que vai ser o modelo de cobrança, o modelo de contratação. A gente pensa que é porque o mundo de software é muito grande e às vezes a gente pensa que é simplesmente eu vou desenvolver uma coisa usando a Azure, né, a AWS. É simplesmente a gente chega lá, tá tudo pronto, né, a gente vai desenvolvendo, já vai fazendo um monte de coisa, mas a gente não lembra e a gente não sabe às vezes que existe um passo antes, que é esse que eu estou falando, que trata justamente dessa parte de contratação, onde é feita a avaliação do sistema, onde é feito a decisão, né, como é que vai ser cobrado, né, o que é que vai ser fornecido para o cliente, qual é o limite, né, quais são as licenças necessárias para conseguir usar essa nuvem, né, da AWS, da Azure. Isso é uma parte chata, geralmente o desenvolvedor ele não participa desse momento, porque não tem que desenvolver nada, é mais contrato, é mais entender ali, né, o relacionamento entre a empresa e esse terceiro que vai fornecer esse serviço, é feito alguns tipos de acordos ali, né, para conseguir trabalhar e a empresa usar essa ferramenta. Então, tem essa parte, geralmente o desenvolvedor ele não pensa nisso, porque também não faz parte ali das atribuições dele, mas isso existe e às vezes é uma parte bem burocrática ali, que existe muita paciência e também estudo. Nesse momento é visto custo de operação, custo de aquisição, custo mensal, dependência, SLA de suporte, né? Se você contrata um serviço, tem que ter algum de suporte para fornecer, né, algum tipo de ajuda caso alguma coisa não funcione. Então, existe um nível de suporte que você pode escolher e pagar por ele, um suporte mais rápido, mais lento. Então, é feito um monte de definições nesse momento até fechar ali se de fato a gente vai conseguir usar a tecnologia que foi proposta ou não. Porque assim, a gente passou por um momento do orçamento, a gente passou por um momento de viabilidade financeira do projeto, a gente passou por um momento da arquitetura. Mas só depois de passar por essas fases e definir na arquitetura que eu vou usar com a tecnologia, que a empresa vai de fato firmar o contrato ali com essa empresa terceira que vai fornecer a tecnologia lá para você e fazer ali, né, o contrato. Então é bem importante você lembrar que tem essa fase aí e às vezes você como deve não vê e não enxerga. Depois de toda essa parte chata, se parte para a estruturação do time. Porque se você tem um projeto que já foi aprovado pela liderança, já foi aceito financeiramente ali, né, pelo segmento, já foi feito um desenho de arquitetura, já foi feito a jornada e de fato já se fez ali um estudo para saber que ele pode ser construído, você precisa montar um time. Aí você precisa analisar quantos devs eu preciso contratar, quantos QA, quantos TL, especialista, arquiteto, qual vai ser o custo dessas pessoas, se vale a pena contratar alguém de fora que você não tem na sua empresa ainda, né, para poder compor esse time, se você vai aproveitar alguém que está dentro, se vale a pena contratar uma consultoria terceira para vir aqui
e desenvolver todo o projeto, ou se vale a pena contratar só alguns times, né? Vai lá, vai ver que você tem um projeto que vai precisar de uma tecnologia que você não tem ninguém no seu time, você também não quer contratar. Você viu que não vale a pena financeiramente contratar uma pessoa para ela passar ali, sei lá, 6 meses para desenvolver aquele projeto. Então você vai contratar uma consultoria, vai fazer um contrato ali de 6 meses com essa pessoa e eles vão fornecer para você o desenvolvedor, o TL, o arquiteto, com aquele skill que você digitou. Então tudo isso é feito, uma análise. Por quê? Tem que entender quanto vai pagar para o dev, quanto vai pagar para o QA, para o TL, para o especialista. E tudo isso tem que caber naquele orçamento que eu comentei antes, né? Então existe um teto. Às vezes fica um pouco apertado ali. Você não pode contratar todo mundo do time. Ou senão você fez um planejamento de tempo que para desenvolver precisa de, sei lá, 100 pessoas. E você viu que não tem condições agora de contratar 100 pessoas. Porque o projeto, por mais que a gente defina, que a gente faça ali os arcos e as análises de estudos, ele muda, tá? Às vezes a tecnologia aumenta, às vezes definiu-se de um jeito e teve que mudar por conta de alguma coisa da empresa. Então é normal que isso pode acontecer. Isso em qualquer projeto que você vai, ou empresa, ou tecnologia, é dessa forma. Depois de contratar o pessoal, é feito o planejamento do projeto. Nesse momento, você já tem as pessoas, já tem a gerente, já tem um coordenador, já tem os dev, que enfim, todo mundo precisa para desenvolver. E você vai fazer ali o planejamento geral. Vai montar time. Às vezes é um projeto grande que precisa de muita gente, sei lá, 100 pessoas, e você precisa agrupar essas pessoas e definir o escopo de atuação de cada time. Então, nesse momento é feito ali a PI Plan, é definido as dependências que tem no que vai ser desenvolvido entre as squads. Às vezes você vai desenvolver uma coisa que é a parte do front e a outra equipe vai desenvolver o back. Então, existe ali uma dependência. Então, é feito todo esse estudo para saber como é que vai ser feito e começa-se a priorizar aquilo que vai ser desenvolvido, tá? Porque imagina só, tu vai desenvolver um software que vai entregar ali uma solução nova que não existe na empresa. Você faz o MVP, que é o mínimo produto viável, que é aquilo que o usuário precisa para poder começar a usar esse sistema. E você quebra ele em partes ali para começar a entregar. Então é feito também essa análise ali do que entregar primeiro. Depois disso, né, as equipes vão começar de fato a desenvolver. Então cada equipe vai pegar o seu escopo de trabalho que foi definido ali, né, para esse MVP. E vai começar a fazer refinamento técnico, começar a planejar aquilo que vai ser entregue, desenhar, né, as soluções ali dentro de cada time, e vai começar a entregar, seguindo ali uma metodologia ágil, né, que normalmente que é empregado ali, e você define as prioridades que vai ser entregue, né, entregando soluções sempre que entregam o maior valor para o negócio ali, né, primeiro, e vai seguindo a vida, desenvolvendo e testando. No momento de teste, você vai validar, né, se de fato aquilo que você está desenvolvendo está funcionando de acordo com os requisitos que o negócio pediu. É muito importante isso. É feito teste unitário, teste automatizado, enfim. Isso aí vai ser dentro da squad ali, né, do time. Aí vai para homologação, o PO vai homologar tudo que está sendo desenvolvido. Depois daí, parte-se para colocar o que você está desenvolvendo em produção. Né? Lembrando que é feito de pedacinho em pedacinho, de bloco em bloco. Você põe em produção, tem uma release, depois põe em produção, e o PO ele valida se a solução desenhada, planejada, entrega estava de acordo com o que foi pedido pelo time de negócio, que vai atender aquele problema lá no início que foi acordado. Depois de ter passado por todo o desenvolvimento do projeto, bem importante esse momento, então vamos pensar, a empresa planejou, fez ali o estudo técnico, financeiro, viabilidade de fazer o projeto dentro do ano fiscal, o segmento tinha dinheiro, a arquitetura fez ali o desenho da solução, foi feito um estudo com os terceiros, né, para saber se a tecnologia que foi desenhada na arquitetura vai conseguir ser usada ali, né, pela organização, definido o contrato, licença, custo. O time desenvolveu, né, tudo que foi proposto, né, montou o time, foi desenvolvido do que foi proposto, e aí tudo foi colocado em produção. O que é que acontece nesse momento, depois que tudo foi desenvolvido? Aí se faz um projeto piloto. A gente vai pilotar o projeto. A gente vai escolher uma quantidade X de usuários para começar a usar esse projeto que foi desenvolvido. Então, não é uma boa prática você já liberar para todo mundo usar uma coisa que ainda não foi testada ali, né, por usuários comuns do sistema. Então se faz um piloto. Se escolhe ali algumas pessoas, se vai avaliando, né, feedbacks, né, de como ele está sendo usado, se de fato está entregando o requisito e a experiência que
foi projetada no início para integrar, se está resolvendo um problema principal, né, raiz, né, que é o motivo pelo qual o software foi desenvolvido, aquele produto foi desenvolvido. Então é feita ali uma análise do piloto. Depois disso aí tem um Go Live, e você de fato entendeu que o sistema ele tá bom para ser usado. Por muitas vezes você tem que fazer manutenção, você tem que fazer, fazer correção no sistema para poder ajustar alguma coisa que saiu do lugar ou que não estava entregando 100% aquilo que você tinha projetado, que o time de negócio tinha projetado, então você precisa necessariamente fazer alguns ajustes, né? E depois o Go Live. Aí você põe para todo mundo usar e vai avaliando ali, né, os feedbacks de todos os usuários para saber se o sistema de fato resolveu o problema que foi proposto. Depois daí, o sistema está entregue, está funcionando, já teve o piloto, já teve o Go Live, e a gente pensa assim, né, finalmente acabou, não preciso mais fazer mais nada porque já está funcionando. É aí que você se engana. Depois que você desenvolve, testa e põe para funcionar o programa, você tem que prestar suporte. Por quê? Às vezes tem algum erro que você não imagina que tinha, né? Ou aquelas primeiras pessoas que participaram no piloto, que começaram a usar, não viram. E você precisa arrumar esses problemas. Então você tem que montar um time de suporte. Daí vai ter que ser por área ali, né? Vai ter um time geral de suporte, né? Mas tem um cara que trabalha com infra, um cara que trabalha com rede, um cara que trabalha com uma parte da nuvem. Então você vai ter que ter um time ali de prontidão para conseguir arrumar os problemas que forem aparecendo, né? Tem muita coisa que só acontece de fato quando se tem ali um teste mais agressivo de usuário, né? Testando, clicando, usando, né, as funcionalidades para saber se vai funcionar ou não, né? Se vai quebrar alguma coisa. Então é importante que tem que ter um time focado para resolver os problemas quando eles acontecerem. Aí chegando no final, chega a fase de mensuração, onde vai ser feito ali um estudo para saber se de fato existe uma adoção do sistema. Porque não adianta você vir para o mercado, olhar que tem que desenvolver ali, entender que tem que fazer um sistema X, que vai aumentar ali o seu lucro da sua empresa, tu desenvolver, passar por todas essas fases, gastar uma quantidade infinita de dinheiro e depois as pessoas não usarem o sistema. Então, nessa fase, tu tem que analisar se de fato existe uma adoção, se as pessoas estão satisfeitas com o sistema. Aí antes disso aí, né, eu até pulei ali, né, tem que dar treinamento para o usuário, tem que mostrar para ele aquilo que vai ser desenvolvido. É passado por um momento onde o usuário ele não aceita aquele sistema, às vezes as pessoas têm essa resistência à mudança, né? Então, na mensuração tu vai entender se de fato o sistema que foi desenvolvido, ele está sendo de fato usado pelas pessoas ali e se ele teve um retorno ou não. Depois da mensuração é feita uma avaliação do retorno financeiro. Será que valeu a pena de fato desenvolver esse sistema? Será que todo o esforço, né? Aí tu pensa aí, eu contei aqui um processo rápido e um fluxo contínuo aí de processo, mas para pensar que isso às vezes demora 2, 3 anos. Desde o início ali que o time de negócio, junto com os executivos, olharam para o mercado e viram que tinha que implantar esse sistema, essa tecnologia, até o momento que é feita a mensuração e a validação do retorno financeiro. E será que realmente valeu a pena? Eles avaliam isso, né? A gente está, de fato, ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, imagina que você tem uma empresa do setor financeiro e você implantou ali um sistema, sei lá, o Pix, né? O Pix não existia. Aí o governo criou o Pix e o Pix começou a ser implantado. Todos os bancos passaram por um momento de criar sistemas e adequar o que já existia para funcionar com o Pix, né? Depois, né, de todo esse esforço, imagina que se for o Pix que a gente desenvolveu aqui nesse projeto, idealizado. Será que valeu financeiramente? Será que as pessoas estão usando? Quanto teve de lucro no final das contas? Então é feito esse momento ali e a expectativa é que depois de você conseguir fazer todo esse fluxo, que ele melhore ali, né, e que ele traz um retorno financeiro grande. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia, de fato, é ter uma visão mais executiva e macro dos processos, né, que existem num ciclo quando você vai construir um software. Às vezes a gente é dev, a gente só é QA, a gente é líder técnico, especialista, a gente só sabe da existência daquilo que a gente faz. Mas quando você vai desenvolver um software, existe uma camada muito maior que às vezes você não faz ideia do que tem. E justamente foi isso que eu quis fazer aqui. Foi trazer essa visão macro ali, do início ao fim, desde quando o software ele é idealizado até quando ele é avaliado tecnicamente, quer dizer, financeiramente, se foi viável ou não no sistema. Então, valeu por ficar até aqui, se inscreva, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!